Então, uma boa tarde, agradecer a presença do Gabriel. Hoje nós vamos falar sobre o custo de dívida. Eu vou compartilhar aqui a tela. Estamos na nossa sexta aula do caminho do holder. No bom português, caminho do suporte, né? Mas o tema nosso é valuation, ou melhor falando, né, avaliação de investimentos através de um demonstrativo de fluxo de caixa. Então, na sequência, né, o que a gente já tratou? Falamos sobre a introdução do valuation, a questão do valor intrínseco e as formas de cálculo do valor intrínseco. Falamos sobre a taxa livre de risco na nossa terceira aula, sobre o Equity Risk Premium, na quarta aula, né, o prêmio de mercado. Na última aula nós falamos sobre o beta, e então hoje a gente vai falar sobre o custo de dívidas e a soma com o capital, né, o custo de capital para chegar a Weighted Average Cost Capital, né, ou o WACC, que é o custo médio ponderado de capital. Bom, isso está no capítulo 8 da Moradan, né, então ele sintetiza, na verdade, o capítulo 8, é um capítulo bastante importante no valuation, dado que ele tem o beta e também o custo de dívida. Aqui está a literatura que eu tenho utilizado para fazer as nossas aulas, né? Investimento Valuation, e também o Valuation do Alexandre Assaf Neto, do Samonês e do Serra e Wilkert. Aqui embaixo um link que eu já coloquei para vocês para poderem acessar as aulas da Liga, né? Bom, então, estimando o custo de dívida e as taxas de dívida e o custo de capital. Isso também está disponível, a aula original da Moradan, nesse link aqui de baixo, tá? Então, o que é dívida? De acordo com o da Moradan, a gente pode classificar a dívida através de 3 critérios, tá? Então, para ela ser entendida como uma dívida, ela tem que atender esses 3 critérios. Primeiro, tem de dar uma origem a um compromisso, né? Então, tem que existir um compromisso contratual que deve ser cumprido, tanto nos bons quanto nos maus momentos, né? Então, se a empresa está indo super bem, está tendo um desempenho muito bom, ou se ela está em concordata, ou quase em concordata, né? Em processo falimentar, ela ainda tem que cumprir as obrigações, tá? E esse compromisso geralmente é dedutível, então ele pode reduzir, ou seja, você consegue fragmentar e dividir ele, né? E reduzir ele com o tempo, tá? E também a falha em assumir esse compromisso pode custar o controle da empresa. Então, nós deixar de pagar uma dívida no longo prazo, isso pode significar a perda dela, tá? Então, usando critérios, esses 3 critérios, né, todos os compromissos com juros, tanto de curto quanto de longo prazo, são entendidos como dívidas, tá? Então, tem que ter um compromisso assinado, ele pode ser dedutível e eu coloco em risco, né, a soberania, o controle da empresa, tá? Então, os itens abaixo, ó, podem também ser entendidos como dívida, dependendo dessas seguintes condições aí. Contas a pagar e créditos de fornecedores, que normalmente não tem uma taxa de juros ali embutida, mas eu posso considerar os descontos perdidos pelo uso do crédito, porque eu poderia pagar à vista, né, e ter um desconto. Então, eu posso também considerar como uma dívida.
e também obrigações, previdenciárias, né, e também de saúde, se a legislação assim o exigir, tá, porque não é somente, no Brasil que estamos, né, se a gente deixar de recolher, as dívidas, previdenciárias, porque as empresas são obrigadas a recolher, isso pode gerar um passivo muito grande por conta de juros e multas, né, é uma das principais razões, de quebra das empresas, é quando elas não conseguem mais honrar com os tributos, dado o custo, de mora que a gente tem aqui no Brasil, que é bastante pesado, né, a multa é bastante pesada e mais os juros, né. Então, às vezes, uma dívida pequena, ela pode se transformar, em uma dívida impagável. Então, dentro de uma hierarquia, tá, como sugestão aqui eu deixaria, de nunca atrasar tributo, porque ele é o mais caro, né, de toda a dívida atrasada. Bom, então, estimando os custos da dívida, como é que a gente pode estimar? Primeiro aqui a lâmina original em inglês, né, e a nossa daí, conversão para o português para facilitar o nossa comunicação dentro do curso. Então o custo da dívida é a taxa a qual a gente toma um empréstimo, né, ou contrai uma dívida, é uma taxa, então, esse é o custo da dívida. Normalmente contratado, né, vai estar prescrito no contrato. E vai refletir não apenas o risco de inadimplência, mas também o nível de taxa de juros que é praticado no mercado, né, ou que a que exposição de juros a empresa ela está, exposta, né, ela está comprometida. 2 abordagens a gente pode utilizar para determinar o custo de uma dívida, tá. Então, a gente pode olhar, para frente, né, ou para cima em termos de 2023, 2024, 2025, 2026, né, até o vencimento em título direto em circulação da empresa, tá. No entanto, a gente tem limitação dessa abordagem, porque não são todas as empresas que têm títulos de dívida, de longo prazo, como a questão de, debentures, né, que seria um título de dívida emitido pela empresa. E aí a gente consegue definir qual é a taxa cobrada pela empresa, tá? E além disso, nem todos são líquidos, ou seja, a gente consegue negociar facilmente no mercado, tá? Mas é uma forma, ou a primeira forma, da gente, definir o custo de uma dívida. Olhar se a empresa ela emite títulos, né, se ela tem notas promissórias, se tem debentures, e ver qual a taxa que ela proporcionou, né, na emissão. Uma segunda forma é eu classificar a empresa, ó, estimando um spread padrão, com base na classificação da empresa, tá. E existem empresas, como a gente mencionou nas aulas passadas, que fazem, essa classificação, né, de spread, como a questão do SP, né, o Standard Poor's, que faz essa classificação, tá. Então, embora essa abordagem seja mais robusta, títulos diferentes, ó, da mesma empresa, podem ter classificações diferentes. Eu mudando a agência, eu posso encontrar uma classificação diferente, tá. E também mudando o título que a empresa está emitindo, eu posso ter uma classificação diferente, e aí eu preciso fazer uma mediana, como aqui está sendo colocado, calculando uma mediana para achar um valor a ser utilizado no meu custo de dívida, que a gente vai chamar de, KD, né. Lembrando que o KD, num balanço patrimonial, eu tenho as minhas origens de recursos, que podem ser de terceiros, que aí vai dar a origem do KD, que é o tema da aula de hoje, custo da dívida, né, e o nosso CAE, que até então a gente falou na aula passada, para chegar ao nosso custo do
VAC, né, que é aqui do outro lado, sendo uma ponderação do custo de cadeia e CAE pela proporção que eu tenho de dívida e a proporção que eu tenho de equity, certo? Então, quando a gente tem problemas, porque a gente não tem classificações, isso vai acontecer de eu ter uma empresa que não tem uma classificação, porque ela pode ser pequena, ela pode estar num mercado que não tem muita significância a nível global, e aí as grandes entidades não fazem a classificação, né? Então a gente pode fazer uma classificação sintética para a empresa e também daí o custo da dívida fazer com base nessa classificação sintética, tá? Bom, então a estimativa sintética de taxa, como é que a gente pode fazer, né? Simplesmente olhando o DRE da empresa, tá? Então eu posso fazer uma estimação sintética de uma empresa que não possui classificação por nenhuma outra entidade, né, nenhuma outra empresa de rating. Então eu posso calcular usando essa relação aqui de chamada relação de cobertura de juros, como sendo o meu LAGI, que é o meu lucro antes do juro e imposto, sobre as minhas despesas de juros, lá no meu demonstrativo de resultado. Então, eu tenho lá o meu DRE, né? Demonstrativo de resultado, vai ter a minha receita, né? Vai ter o meu CMV, vai ter o meu lucro bruto, vai ter minhas despesas operacionais, tá? E vão ter as minhas despesas financeiras, que normalmente são juros, né? São juros pagos, normalmente é negativo esse valor aqui. Então eu vou fazer uma relação de quanto eu tenho de LAGI, de lucro antes do juro e imposto, que está aqui nesse meio, né? Sobre a despesa de juros, eu tenho uma cobertura, tá? Como exemplo aqui, ó, o índice de cobertura de juros da Embraer, tá? Apesar da Embraer ter classificação de risco que a gente encontra, está sendo usado aqui como uma demonstração em que a despesa de juros de 2003 e o lucro antes dos juros e impostos médio, tá? Então considerando valores médios aqui, de 2001 a 2003, no negócio de aeronaves, devido ao 11 de setembro, ó, teve aumentou bastante o risco, afetou muito, trouxe graves consequências ao setor de aviação. Então, em 2002 e 2003, ó, a empresa relatou queda significativa de lucro operacional. E a sua relação de cobertura de juros, ela foi de 462,1, isso aqui milhões, né, sobre a minha despesa de juros. Então, isso aqui é os juros pagos no ano, né, entre 2022 e 2002 e 2003, resultando numa relação de 3,56 vezes, né, de cobertura, tá? Então, isso aqui eu posso ter como uma medida de, de risco, esse 3,56, tá? De investimento na empresa, de forma sintética, tá? Ah, mas acontece, ó, de ter no varejo, eu peguei uma empresa ali de aviação, mas é uma indústria, mas no varejo, ou mesmo no setor de aviação, na parte de prestação de serviços, uma TAM, uma Azul, a maioria dos aviões, eles não são próprios, eles são alugados, eles são arrendados, né? Então, eles fazem muito leasing operacional das atividades. E aí eu tenho que corrigir a minha relação de cobertura, tá? Além de considerar minhas despesas de juros, eu tenho que considerar também as minhas despesas de aluguel do ano corrente. Então, eu preciso fazer um ajuste do numerador e também do denominador com as minhas despesas de aluguel no ano corrente, tá? Isso acontece com grandes redes de varejo e também em bancos, né?
Hoje a maioria dos bancos, eles arrendam, eles alugam os imóveis aonde eles estão presentes, né, as praças onde eles estão presentes. É muito raro ter um banco hoje que é dono do próprio imóvel, a não ser o caso de cooperativas, né, como é o Sicredi, que a maioria das agências são próprias, né? Mas aí é outra proposta de atividade, né? Bem, uma forma estendida da classificação sintética seria, por exemplo, a adoção do Z-score do Altman, que é uma abordagem estendida para índices de insolvência, né, com pontuação. Ele faz o cálculo do Z-score com base nessa equação aqui, né, 1.2, o ativo circulante operacional sobre o ativo total, mais 1.4 vezes os lucros, ou melhor, as reservas de lucros sobre o ativo total, mais 3.3 o EBIT sobre o ativo total, né, que é o Earned Before Interest and Tax, mais 0.6 do Market Value sobre o que se tem de obrigações totais, que é o ativo total menos o PE, mais 1 multiplica a relação de vendas sobre o ativo total, né? Então, com base nisso, ele tem um índice ele desenvolve um índice de score que está associado ao rating das instituições de classificação de risco, né, como a Standard Poor's, a Fitch e também a Moody's, né? Então, de acordo com o ranking, ele tem um average score. Percebam que ele é decrescente, né? Então, quanto menor for o Z-score, maior é o risco de insolvência da empresa, né? Então, seria uma forma mais desenvolvida daí do que simplesmente usando a relação de cobertura de dívida, né, que a gente acabou de ver, certo? As empresas de classificação de risco, então, as três maiores que eu acabei de mencionar, são a Standard Poor's, que foi fundada em 1860, né? A Fitch Ratings, que é fundada em 1913, e a Moody's, em 1909, todas elas em Nova York, né, na cidade de Nova York. Então, e também ambas foram reconhecidas já há bastante tempo, desde 1975, pelo US Securities and Exchange Commission, né, como organizações de rating estatístico oficiais dos Estados Unidos, tá? Um exemplo de rating aqui, de classificação de rating, então, considerando, né, a questão de cobertura de juros, né, alavancagem, taxa de juros, de cobertura, a estimativa de rating, a taxa de bond, estimativa de bond. Então, o default spread, isso colocando 2 anos consecutivos. Nós vamos ver que a Embraer, ela tinha uma classificação nesse período de A-, tá? Então, em 2004, por exemplo, a taxa de spread padrão era de 1%. Isso aqui significava o risco, né? O risco da Embraer é 1%, tá? De default. Ok? Então, como é que é feito esse score? Com base no índice que a gente acabou de calcular, ó. Interest Coverage Rate é a taxa de cobertura de juros, que é o LAGI, né, o LAGI sobre despesa de juros, que são esses valores aqui. Então, nós acabamos de calcular da Embraer, que dava 3 ponto alguma coisa, né? Tá aqui nesse intervalo, e por isso dá o A-. Então, o risco de default da Embraer é de 1%. Lembrando que o LAGI é o mesmo EBIT, né, em inglês. Earned Before Interest and Taxes, né? Bom, então, assim a gente tem, né, a classificação. Como é que a gente usa essas tabelinhas, tá? Se a empresa ela é de grande porte,
tem um market value maior do que 2 bilhões, nós utilizamos o índice de cobertura de juros, para classificar ela. Se ela é uma empresa de pequeno porte, ela tem menos do que 2 bilhões, então, de valor de mercado, então nós usamos a avaliação estimada, de títulos, tá? Títulos de dívida da própria empresa. O custo de dívida, então, é calculado. Tem praticamente 2 formas da gente calcular o custo da dívida, porque não é só o spread, a gente tem o spread da inadimplência ali, né, o spread padrão que a gente acabou de ver como chegar, mas a ele a gente vai somar a taxa livre de risco. Então vai ser o RF mais a taxa, o spread, né, de default, que a gente acabou de ver como é que se obtém. Isso vai dar o meu custo da dívida antes dos impostos. Uma segunda forma de eu chegar ao valor, ao custo de capital KD, esse é o custo de dívida, né, débito, é utilizando o spread padrão, que pode ser estimado a partir do rate, né, que a gente acabou de mencionar, ou mesmo utilizando o AP da empresa, tá? Bom, empresas em países com baixa classificação de títulos e alto risco de inadimplência podem arcar com o ônus do risco de inadimplência do país, né? E aí a gente também tem que somar o risco país no custo de dívida, especialmente se forem menores, as empresas forem menores e tiverem sujeitas a receitas somente dentro daquele país, que a grande maioria das empresas brasileiras, né, operam só no mercado interno. Então, eu teria que somar também o Country Risk Premium, tá? Já empresas maiores que obtêm uma parcela significativa das receitas nos mercados globais estariam daí então menos expostas ao risco de inadimplência do país. Em outras palavras, eles podem conseguir empréstimos a uma taxa inferior à do governo, tá? Se ela é uma empresa que opera fora do país, fora do Brasil, muito provavelmente ela vai conseguir empréstimos, então, com taxas menores do que a praticada aqui no mercado. No exemplo que eu acabei de mostrar, em que a classificação sintética da Embraer era A-, isso gerava em 2004, portanto, ó, um spread de inadimplência de 1%, a gente pode estimar o custo da dívida como sendo um total KD de 9,29. Custo da dívida 9,29. Usando uma taxa livre de risco de 4,29, que seria a taxa livre de risco do mercado maduro, ou seja, dos T-bonds de 10 anos, lá do mercado americano, tá? Isso na época, em 2004, e adicionando, então, também 2/3 do spread de inadimplência do país, né? Que é a forma como o Damoradan utiliza para calcular o custo da dívida. Então, seria 4,29, que é a taxa livre de risco de um mercado maduro, mais 2/3 do spread do risco país, né? Country Risk Premium, e mais 1% do spread de default da própria empresa, né? Gerando um custo de dívida, um KD de 9, então aqui nosso KD dá 9,29, né, por cento, no caso da, da Embraer. Então esse é o procedimento, eu vou pegar lá a taxa livre de risco americano, vou somar um prêmio de risco país, né? Por que está 2/3 ali do spread de default? Porque 1/3 da renda ou da exposição das dívidas, melhor dizendo, da, da Embraer não são obtidas no mercado brasileiro. Somente 2/3 das dívidas são pegas no mercado brasileiro, né? E mais o spread de default da Embraer. Bom, então
assim eu consigo calcular o custo médio, né, do capital, né, ponderado pelo peso, tá. Então, ao calcular o custo de capital de uma empresa, de capital aberto, a regra geral, a gente precisa usar pesos de dívida, débito, quanto eu tenho de dívida, e peso de equity, de patrimônio, tá. E o que a gente precisa, né, normalmente utilizar não é o peso, do balanço patrimonial, mas é a valor de mercado, tá. Então eu tenho que quantificar quanto é que eu tenho de dívida a valor de mercado e quanto é que eu tenho de equity a valor de mercado, tá. Então o equity a valor de mercado, a gente viu em aulas passadas, como obter, né. Já, a dívida, a gente tem que achar, qual o comprometimento, o duration das dívidas, as taxas de juros, e aí achar o valor presente da dívida, fazendo um fluxo de caixa descontado da dívida para chegar ao cálculo da taxa da dívida, tá. Muito parecido com a aplicação do fluxo de caixa descontado que a gente quer achar para a empresa, né. Então a gente tem, vamos desenhar aqui de novo, a empresa, né, e ela tem aqui as aplicações de recurso e do outro lado as origens. Isso aqui é dividido em 2, tem o KD, tem o KE e tem o VAC do outro lado, né, que seria, uma média proporcional aqui do KD e KE. Mas cada um deles tem um fluxo de caixa, né. Aqui eu tenho Free Cash, Flow to Farm, né, então fluxo de caixa livre da firma utilizando o VAC, que vai ser, o meu fluxo de caixa, né, descontado sobre 1 mais o VAC, elevado na N períodos, né, e esse aqui é a mesma coisa, tá, eu tenho um fluxo, de pagamento da dívida, um fluxo da dívida sobre 1 mais a minha taxa de dívida, né, tá, que eu vou trazer a valor presente. E esse aqui também, a gente viu, né, eu posso calcular o fluxo de caixa, que é daí chamado de, eh eh, Free Cash Flow to Equity, que vai ser então o meu fluxo de caixa, do acionista sobre 1 mais o KE, né, mais o KE ao quadrado, não, na N, né. Então eu vou trazer a valor presente. Então, isso não é porque o mercado está certo, a gente não usa o valor de mercado porque o mercado está certo, mas porque é isso que custaria comprar a empresa no mercado hoje, mesmo que esse preço estivesse, errado, né. Bom, um exemplo, então, estimando o custo de capital da Embraer em 2004, a gente tem que achar o KE, né, que é das aulas passadas, a taxa livre de risco, mais um beta vezes um risk premium, né, do mercado maduro, mais, um country risk premium, aqui sendo considerado, né, um lambda. Que é uma forma que a gente também aprendeu em aulas passadas de como calcular, né. Então o custo do capital próprio seria a taxa livre de risco, mais o beta, vezes o prêmio de mercado, mais o lambda, que é o nível de exposição da empresa ao mercado, doméstico, né, mais o Country Risk Premium dá um KE de 10,7. O valor de mercado do patrimônio, somando então a todas as ações da Embraer, vezes, o valor da ação, eu vou chegar ao valor de mercado do patrimônio, que é 3,7 milhões de dólares, né. O custo da dívida, a gente acabou de ver como é que é a taxa livre de risco, então, de mercado maduro, mais o default de spread de mercado maduro, mais o default de spread da classificação sintética da empresa. A gente viu que era 9,29. O valor de mercado da dívida é 2,08,
3 milhões de reais, ou 713 milhões de dólares. Então, com isso eu consigo calcular o meu VAC, né? Aqui está o VAC. VAC vai ser o meu custo de CAE vezes a proporção, né? Eu tenho 3 milhões de dólares, né? Sobre 16%, que é 713 milhões de dólares de dívida. E eu ainda preciso descontar da minha taxa de dívida, aqui está o meu KD, né? Da minha taxa de dívida, o meu imposto de renda. O imposto de renda, que é o meu benefício da dívida, né? Eu vou pagar menos imposto por conta da dívida, tá? Então é o benefício fiscal que a gente tem. Vai me gerar um VAC de 9,97, tá? Se nós olharmos na época, o valor contábil da Embraer era de 3 milhões de reais, tá? O valor da dívida era de 1,9 milhões de reais, e ela pagava juros anual de 220 mil reais, com um prazo médio de 4 anos. Médio, então, significa que nós temos pagamento de dívida até 8 anos, tá? Com base nisso, eu consigo calcular o valor presente da dívida, né? Então, desenhar aqui um fluxo. Ela está pagando, ou ela tem compromisso para os próximos 8 anos de dívida, né? Aqui. Isso me dá um fluxo de caixa constante, 222 milhões. E eu preciso trazer isso aqui para valor presente. Quanto é que é o valor presente dos juros que ela vai pagar, tá? Para esse prazo médio de 4 períodos, né? De 4 períodos. Então, a gente tem que uma anuidade ou uma série uniforme, ela tem esse fator aqui de valor presente. Esse fator de valor presente. Então, eu vou pegar os 222 milhões e multiplicar, ó, por 1 menos a razão de 1 mais a minha taxa de custo de capital, que a gente calculou. Custo de capital aqui 9,29. Então, está aqui o 9,29 elevado na 4 sobre 0,0929. Tá? Então, esse seria o fator de valor presente dos meus 222 milhões aqui, né? Valor presente. Present value do pagamento de juros. E a esse valor eu vou somar ainda mais a minha dívida, também de 4 anos, né? Em 4 anos, trazidas a mesma taxa para valor presente, tá? Porque além dos juros que a gente tem, nós temos no mesmo fluxo de caixa o montante da dívida que eu tenho que devolver, né? Não é só os juros que eu vou pagar, eu tenho que amortizar a dívida. Lembrando que pagamento é juros mais amortização, tá? Então, é as duas parcelas que a gente tem ali, o montante presente dos juros e o montante presente da amortização, que vai dar esse montante, o valor presente da dívida de 2 milhões, tá? Então, é dessa forma que a gente calcula o valor presente de uma dívida. É um fluxo de caixa, igual o free cash flow to equity, igual o free cash flow to farm que a gente quer chegar. Bom, além desse valor que foi aí calculado, né, como foi demonstrado, a gente precisa converter, se quiser trabalhar em reais, converter dólar para real, tá? Então, nós usamos ali uma taxa de 9,28, né, de custo de capital. Só que, o que acontece? Esse aqui eu já tenho o valor do VAC, custo de capital total,
a gente achou 9,97, aqui no exemplo anterior, 9,97. Se eu quiser trazer ele para o valor em reais, eu tenho que corrigir pela inflação, a inflação do Brasil e a inflação americana, tá? Que vai dar este montante aqui, como a gente está colocando. Também tem menos um. De 16%. Então, o custo da dívida de 9,97 em dólar, ela vai saltar para 16,44 em reais, tá? Dado a taxa de câmbio, né? Eu coloquei já direto a abordagem 2, tá? Mas eu também poderia calcular tudo em reais. Se eu considerar o meu risk-free um T-bond brasileiro, né? Então, considerar um título público lá do Tesouro Nacional do Brasil, né, de 12%. Aqui a gente tem os mesmos termos que tínhamos antes para o prêmio de risco de mercado maduro, né, mais o Country Risk Premium. E o custo da dívida vai ser, ó, a taxa livre de risco, também 12%, ó, e 1%, que é o spread default da Embraer. Então, são duas formas que eu tenho, né? A primeira forma, primeira abordagem, e a segunda abordagem que eu posso fazer para trazer em reais, né? Uma eu calcular já direto em reais e a outra calculando o custo de capital em dólar e depois convertendo em reais. Bom, e se eu tiver títulos híbridos, que é bastante comum você ter uma warrant, ter a possibilidade de conversão de dívida em ações, tá? Se acontecer isso, eu tenho que fragmentar, exemplo aqui, ó, uma dívida que ela é conversível em ações de 125 milhões. Eu vou ter que dividir ela enquanto eu tenho desses 125 milhões em dívida direta, se não tivesse uma cláusula de conversão, tá? E quanto desse meu título com cláusula equivale à conversão, tá? Então, quanto é o componente da opção dentro desses 125 que eu posso computar como uma ação. Então, eu vou traçar parte do 125 como dívida e vou traçar ou tratar a outra parte do 125 que representa a, a opção de conversão em ações como uma ação também, tá? Bom, e a ação como é que eu faço, né? A ação, como é que eu faço? Qual é o custo de uma ação, tal como ações preferenciais? Que eu posso não ter somente ações ordinárias, compondo o, o capital da empresa, né? Normalmente a gente utiliza como custo da ação preferencial o dividend yield, como regra, né? Então, se a ação preferencial for inferior a 5% do valor de mercado em circulação da empresa, a gente também pode agrupá-la com a dívida, porque não vai ter muito impacto, podendo fazer então uma simplificação, né? Caso a gente não tenha uma representatividade muito grande de ações preferenciais. O que é aqui no Brasil a gente enxerga o contrário, né? Tem mais ações preferenciais do que ações ordinárias. Aí qual é o custo da ação preferencial? Vai ser o dividendo yield. Bom, com isso eu consigo calcular o meu custo de capital, meu WACC, né? Como sendo uma função do meu custo de capital próprio, o equity, e mais uma função do custo de dívida, que a gente acabou de mostrando, considerando o benefício da dívida e qual a proporção que eu tenho, né, de equity sobre patrimônio ativo total
e de dívida sobre ativo total, tá? Lembrando que o meu KD eu posso estimar de forma sintética, tá? Ou simplesmente considerando o spread de default da companhia, da empresa, né? Em que aí nós vamos considerar o custo da dívida, a taxa livre de risco, mais o risco de default. Aqui no português, né, como é que a gente menciona, a mesma leitura, então a taxa livre de risco mais o spread padrão, que a gente acabou de mostrar como fazer, né? Bom, então, um resumão, ó, o custo da dívida, como é que a gente calcula? Nessa lâmina ela sintetiza tudo que eu preciso fazer. Então, em países emergentes, eu vou calcular o KD antes do imposto, como a taxa livre de risco de um mercado maduro, o spread de inadimplência do país, que é o Country Risk Premium, e o spread de inadimplência da empresa. Tá? Cheguei a um KD, isso em dólares, né? Eu tenho condições de calcular o custo da dívida após o imposto, se eu descontar da alíquota do imposto. Né? O ideal é conhecer qual é a carga tributária da empresa. Se eu for usar em reais, né, sair do dólar para vir para reais, eu tenho que fazer a correção pela inflação, né, a relação de inflação brasileira com a inflação americana. Tá? E aí então vou ter o meu custo de dívida após o imposto. Tá? Com esse cálculo da dívida, né, após o imposto, eu tenho condições de calcular o valor de mercado da dívida, né? Então, o valor de mercado da dívida, ele vai ser os juros da dívida, que a gente mostrou, que representa o valor presente, né? Present value present dos juros, dos interests, juros e interest, e mais o valor presente, né? Present value da dívida, do débito, tá? Que a gente está trazendo para valor presente, né? O montante de dívida, para mim poder calcular a proporção de dívida, né? Então aqui não é K, aqui é D, né? Valor de mercado da dívida, meu D para ser utilizado na proporção de dívida. Que é isso aqui. Então, o custo de capital, meu AC, vai ser o KE, considerando o que eu tenho de débito, o que eu tenho de equity, o que eu tenho de preferencial stocks, né, de ações preferenciais. Aqui a proporção de dívida e a proporção de preference stocks, né? E aqui no primeiro termo, então, a proporção de equity. Então, são os valores de mercado do capital próprio, né, e capital de terceiros e ações preferenciais. Um exemplo 2, ó, eu posso usar dados direto da empresa, pegando uma empresa que ela tem 3 empréstimos, tá? 3 empréstimos aqui sendo colocado, e um PL de 5 mil, tá? E o imposto de renda de 34%. Aqui é o meu KE, e aqui eu tenho diferentes K, né? Aqui um KD1, um KD2 e um KD3, porque eu tenho 3 empréstimos, A, B e C. Para mim calcular o VAC, ó, eu posso também usar uma média ponderada do quanto eu tenho de empréstimo em cada banco, tá? Dado que o total é 12.500, né? Aqui que eu tenho de dívida onerosa e o que eu tenho de PL dá 12.500. Então, 1.000 de 12.500 é a proporção que eu tenho a 9,5.
2 de 12.500 é a proporção que eu tenho a 8,4. 4.500 é a proporção que eu tenho de 12.500 a 8,8. Isso tudo multiplicado pelo benefício fiscal, mais a proporção de equity que eu tenho, né? Que eu tenho aqui 5.000 de 12.500 ao custo CAE de 14%. Então, eu vou chegar ao meu VAC de 9,8, né? Então, eu posso, se eu conheço os dados da empresa e não quiser usar a, a, a forma que foi ali apresentada pelo da Moradan, né? Aqui eu estou apresentando a forma utilizada pelo Assaf Neto, Alexandre Assaf Neto, professor da USP, considerando então os dados da empresa nos demonstrativos financeiros. Obviamente eu também tenho que corrigir isso a valor de mercado, né? Bom, a nossa lâmina que sintetiza o cálculo, eu venho apresentando já há 2, 3 aulas essa última lâmina da aula, e eu vou dar ênfase agora no cálculo, ó, do meu KD, tá? Então eu quero chegar ao valor de KD que está aqui embaixo, em reais, tá? E eu tenho que conhecer tudo que a empresa tem de financiamento e tudo que ela tem de dívida. Então, nesse exemplo aqui da Cirela, lá em 2021, perdão, ela tinha de financiamento, isso aqui é 100% de financiamentos, 6% a 126 mais CDI, tinha 28% a poupança mais 2,8% e tinha 64% ATR mais 5,6%. E das dívidas que ela tinha, 100% da dívida, ela tinha essas proporções, 2,4, 46, 45, 1, até fechar 100%. Ela tinha dívida corrigida pela TJLP mais 3,8, dívida a 103% do CDI, CDI mais 1,48%, tinha dívida pré-fixada a 7% e tinha dívida IPCA mais 2,91, tá? Então, com esse caso, eu estou conhecendo a realidade, né, da empresa. Então, a gente tem que vasculhar a, a questão das notas explicativas da empresa para chegar a esse tipo de informação, se não quiser usar dados sintéticos, como foi colocado com o da Moradan, tá? E aí é uma questão de cálculo agora, até eu chegar nesse meu KD, né, de 4,8. Então, pegando a proporção de cada uma, eu vou fazer a soma. 0,5, 0,2. Do lado está mostrado a equação. Exemplo, ó, um financiamento 126% do CDI. Então, tenho 126% mais 0,9 vezes R. Quem é R? R é a Selic. Por que 0,9 da Selic? Porque normalmente o CDI, né, tem historicamente 90% do valor da taxa Selic, tá? Então, 0,9 do Selic vezes 126%, que é o CDI, vezes a minha proporção, tá? Qual é o meu peso? O meu peso que eu tenho de financiamento. A mesma coisa, o financiamento que é a poupança mais 2,5%, né? É 1 mais a poupança, então é juro sobre juro, né? Então é o meu juro da poupança mais 2,8 da poupança, né? Vezes o meu peso do financiamento. Então eu tenho quanto eu tenho de financiamento da poupança. E assim eu vou indo para cada item, né? De dívida, a mesma coisa. Eu tenho uma dívida pré, é 7% de dívida vezes a proporção da dívida, que é 1,6. Vai representar 0,1 desses meus 4,8.
4,8, tá? 4,8. Esse é o meu KD, ainda sem considerar, né, a questão de tributo, né? Então vou ter aqui na verdade já estou considerando o tributo. A minha dívida antes do tributo, tá aqui, meu custo antes do tributo, tá aqui em cima, que é a conta, a soma desses valores aqui, né? Esse, mais esse, mais esse, mais esse, como está sendo colocado aqui em cima, tá? Dividido por 2, porque eu tenho 50% de financiamento e 50% de dívida onerosa, 100% de financiamento, 100% de dívida. Esse 6,91 menos 34% de imposto de renda vai chegar aos 4,8. Depois eu tenho a proporção de equity e a proporção de dívida, que eu tenho que corrigir, né? Tenho que chegar a valor de mercado, mas aí eu preciso conhecer a duração da dívida, né? E calcular o meu fluxo de caixa descontado, trazendo o valor presente dos meus juros que eu estou pagando. Daí eu tenho que conhecer monetariamente qual é o montante de juros para achar monetariamente qual é o valor presente da dívida, tá? Nesse exemplo aqui, tá a forma de coleta do KD, né? Não foi trazido a valor presente, e por isso que está em vermelho aqui, ó. E aí eu deixo de dever de casa para vocês fazerem. Podem abrir lá os DFPs da Cyrela, buscar em notas explicativas e ver a duração média de cada uma das dívidas. Cada uma das dívidas eu teria que trazer a valor presente para ficar um valor correto de tratamento, né? Ou mais próximo do valor que eu pagaria hoje pelaquela dívida, tá? Perguntas, dúvidas? Enquanto vocês não falam, eu vou pisando no acelerador, né? Aqui está a nossa referência biográfica. Obrigado, Gabriel. E é isso. Então, mais uma vez, agradeço a presença do Gabriel e damos por encerrada a nossa aula, né? Deixa eu parar aqui, então, certo? Certo, Alexandre. Obrigado pela aula mais uma vez. Valeu, obrigado. Bom final de semana. Até mais. Igualmente. Opa, Gabriel, estamos encerrando a aula.